Muito bem, seja bem-vindo ao canal Ter Direito. É uma alegria estar aqui mais uma vez com você, falando a respeito das regras de transição. Nós já vimos duas regras anteriormente e hoje chegou a vez de nós falarmos sobre a regra dos pontos. E é claro, se você ainda não teve a oportunidade de me conhecer, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Farias, sou advogado previdenciário aqui no Rio de Janeiro e no meu canal eu compartilho com você conteúdos jurídicos da minha área de atuação para que você possa tomar o conhecimento do seu direito numa linguagem mais fácil. Através deste canal você já aprendeu a respeito da regra do pedágio de 50%, sobre a regra do pedágio de 100% e para mim não existe satisfação maior do que saber que eu tenho te ajudado a entender melhor todas essas regras. Nós temos recebido alguns depoimentos de pessoas que, ao serem esclarecidas aqui no nosso canal de todas essas regras de transição, elas se sentem muito mais seguras da decisão que deverão tomar quando forem se aposentar. E para mim, particularmente, não existe nada mais gratificante. Muito obrigado a você que tem nos ajudado a alcançar mais pessoas e ajudá-las. Você faz parte desse projeto. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te pedir, continue me ajudando. Dê a sua contribuição nesse projeto de alcançar mais pessoas. De que forma você pode ajudar? Se inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo, colocando nos comentários a sua dúvida ou alguma sugestão de temas que nós podemos abordar aqui no nosso canal e, é claro, compartilhando esse link com seus amigos, com a sua família, e aí nós vamos continuar alcançando mais pessoas e vamos ajudar essas pessoas. Vamos oferecer a elas também a oportunidade de se sentirem seguras na hora de tomarem a decisão quando forem se aposentar. Nós temos conversado muito sobre as regras de transição. Nós já vimos duas, a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. Se você não faz a mínima ideia do que sejam as regras de transição, ou a regra do pedágio de 50%, ou a regra do pedágio de 100%, eu quero te convidar a assistir os vídeos anteriores do meu canal. Você vai entender a fundo cada um desses temas. Então hoje nós vamos falar sobre a regra dos pontos. E para você entender melhor, eu quero começar falando a respeito dos requisitos. Essa regra vai considerar inicialmente o tempo de contribuição do segurado, que para o homem é de 35 anos e para a mulher de 30 anos. Isso mesmo, é o tempo de contribuição considerado antes da reforma da Previdência. Nós estamos falando sobre uma regra de transição. O segundo requisito é a soma da idade com o tempo de contribuição, que deverão alcançar um número mínimo tanto para homens quanto para mulheres. Por essa regra, para cada ano, soma-se um ponto a partir de 2020. Então, por exemplo, em 2019, para o homem se aposentar, além, é claro, de ter que alcançar o tempo mínimo de contribuição, que era de 35 anos, ele deveria, somando a sua idade com o tempo de contribuição, alcançar 96 pontos. A mulher, somando a sua idade com o tempo de contribuição, deveria alcançar a pontuação mínima de 86 pontos. É importante que você saiba que essa pontuação não é fixa. Ela aumenta um ponto para cada ano. Então, se em 2019, para um homem se aposentar por essa regra, ele tinha que alcançar 96 pontos no mínimo, virou o ano em 2020, esse ponto mínimo, essa pontuação mínima aumenta para 97. A cada ano que vira, aumenta um ponto. Em 2019, para uma mulher se aposentar por essa regra, ela tinha que alcançar a pontuação mínima de 86. Virou o ano janeiro de 2020, essa pontuação já muda para 87. E assim vai, sucessivamente. Até o homem alcançar os 105 pontos, o que vai acontecer em 2028, e a mulher alcançar os 100 pontos, o que vai acontecer em 2033. Como eu costumo fazer, eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos imaginar um homem que em 2023 gostaria de se aposentar pela regra dos pontos. Qual é o primeiro requisito? Se esse homem, se esse segurado, possui 35 anos de contribuição. Se ele possuir os 35 anos de contribuição, ele já preencheu o primeiro requisito. Ele já pode se aposentar pela regra dos pontos? Calma, nós ainda precisamos analisar o segundo requisito. E qual é o segundo requisito? É somar a idade desse segurado com o tempo de contribuição, que deverá alcançar uma pontuação mínima, que em 2023 para um homem está
em 100 pontos. Então, se eu somar a idade desse homem com o tempo de contribuição que ele tem e me der uma pontuação de 100 pontos, ele então pode se aposentar pela regra dos pontos. Agora vamos ao exemplo de uma mulher. Em 2023, uma mulher procura um advogado e que gostaria de se aposentar pela regra dos pontos. O primeiro requisito que deverá ser observado é se ela possui 30 anos de contribuição. Se ela possui 29 e 6 meses, não preencheu o primeiro requisito, não pode se aposentar pela regra dos pontos. Mas se ela já tem 30 anos de contribuição, ok, cumpriu o primeiro requisito. Vamos ao segundo requisito. Qual é o segundo requisito? Você já deve saber. É a soma da idade dessa segurada com o tempo de contribuição, que deverá alcançar uma pontuação mínima, que em 2023 para uma mulher está em 90 pontos. Então, se eu somar a idade dessa segurada com o tempo de contribuição e o resultado alcançar uma pontuação de 90 pontos, então essa mulher pode se aposentar pela regra dos pontos. Mas não se esquece, hein? Essa pontuação é até dezembro de 2023, porque algo acontece depois de dezembro de cada ano. O que acontece? Aumenta-se um ponto. Então, para um homem se aposentar em 2024, ele terá que alcançar a pontuação mínima de 101 pontos e a mulher 91 pontos. Olha só, nós falamos até agora a respeito dos requisitos para uma pessoa se aposentar pela regra dos pontos. Se ela preencher esse requisito, ela pode se aposentar tranquilamente por essa regra. Agora nós vamos falar sobre a forma com que nós calculamos a aposentadoria por essa regra. Preste muita atenção porque muita gente confunde os requisitos com o cálculo da aposentadoria. Por que confunde? Para os requisitos, nós vamos ter o tempo mínimo de contribuição, que para o homem é 35 anos e a mulher 30 anos. Para o cálculo da aposentadoria, nós vamos considerar a forma de cálculo apresentada pela reforma da Previdência. E qual era? Você lembra? Você se lembra quando nós falamos lá no primeiro vídeo? Tá lá, volta lá e assiste que você vai entender direitinho. Mas eu vou tentar te lembrar aqui mais uma vez. Lembra-se que eu falei que, segundo o novo regime, o cálculo é feito, primeiro faz as médias dos salários a partir de julho de 94, até o mês anterior ao requerimento da aposentadoria. Então, dessa média ali, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você vai considerar o tempo mínimo de contribuição para o homem e para a mulher, que para a nova regra, o homem tem o tempo mínimo de contribuição de 20 anos e a mulher 15 anos. Então, veja bem, o requisito é o homem ter no mínimo 35 anos de contribuição. E para calcular a aposentadoria, ele precisa ter 20 anos de contribuição. Então, ele já chega, para o cálculo da aposentadoria com 35 anos de contribuição. Ou seja, além do mínimo, que é 20, ele já chega com 15 anos a mais. E aí, quando ele completa esses 20 anos, ele já tem 60% do benefício. Lembram-se disso? E a partir desse tempo mínimo, que é de 20 anos para o homem, para cada ano, somam-se 2%. Então, se ele tem 15 anos além do tempo mínimo, que é de 20 anos, esse 15 multiplicado por 2%, para cada ano, dá 30. Então, um homem, para se aposentar pela regra dos pontos, quando ele chega com 35 anos de tempo de contribuição, ele já alcança ali 90% do salário de benefício. A mesma coisa a mulher. Para ela se aposentar pela regra de transição dos pontos, ela precisa alcançar o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos. Então, ela já vem com 30 anos de tempo de contribuição. Só que pela nova regra, ao calcularmos a aposentadoria, estamos falando de cálculo de aposentadoria. Não misture com requisitos. Para cálculo de aposentadoria, quando ela alcança 15 anos, que é o tempo mínimo, ela já alcança ali 60% do salário de benefício, com 15 anos. Só que ela chega com 30, que é o tempo mínimo para se aposentar por essa regra. Ela chega com 30 anos. Isso quer dizer que ela chega, além do tempo mínimo, por mais 15 anos, que multiplicados por 2% dá 30. Então, os 60% mais os 30% alcançam 90% do salário da aposentadoria, sobre aquele salário de contribuição. Então, você percebe que, pela regra
regra dos pontos, tanto homens quanto mulheres, já de cara, quando completam ali o tempo mínimo de contribuição, ele já chega com 90% do salário de contribuição. Aí só basta saber a pontuação quanto à idade para saber se pode se aposentar por essa regra. Então, assim, é interessante que você saiba que tanto homem quanto mulher já chegam com 90% do salário de benefício através da regra dos pontos. Ela não tem o fator previdenciário, mas se aplica o coeficiente, que é esse tempo mínimo mais 2% para cada ano que exceder esse tempo mínimo, que para um homem é de 20 anos e para a mulher é de 15 anos. Então é isso, meus amigos, espero que tenha ajudado vocês a compreender essa regra. Assista novamente esse vídeo se você não entendeu, anote tudo direitinho para você aprender, né? E dessa forma você vai dominar mais uma regra de transição que será importante para a sua vida. Antes de você sair desse vídeo, deixa eu fazer mais uma vez o meu apelo. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, ative o sininho das notificações, comente ali a sua dúvida, a sua sugestão, compartilhe com seus amigos, com a sua família, nos ajude a alcançar mais pessoas, a ajudar mais pessoas a compreenderem todas essas regras. Vamos dar ferramentas para que as pessoas se sintam mais seguras na hora de tomar a decisão por qual regra ela poderá se aposentar e qual vai ser a que oferece mais vantagem para cada uma delas. Você pode ser um agente, né? Um facilitador na vida de alguém. Eu estou aqui para te ajudar e eu quero muito pedir a sua ajuda para alcançar mais pessoas, ok? Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que dessa forma você vai estar ajudando o canal a alcançar essas pessoas. Olha, uma boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.